Todas as pessoas passam por situações que ninguém vê, histórias reais, batalhas verdadeiras e vivências únicas. Aqui você vai ver um pouco das vitórias que acontecem quando ninguém vê. Muitas pessoas passam por coisas que ninguém vê. E é assim no meu dia a dia, é assim no seu dia a dia. E eu imagino que você passa por muitas lutas, dificuldades, por problemas. E eu já faço o AmplificaCast há algum tempo, estamos chegando a quase 100 episódios. E normalmente no AmplificaCast, os episódios, eles são todos uma conversa roteirizada, e ali eu vou me inspirando na conversa do participante, vou fazendo perguntas e vou conduzindo aquela entrevista até o final, para que o participante ele compartilhe uma história para poder te inspirar. Mas hoje o objetivo dessa história que eu vou compartilhar aqui com você é que essa história ela te ajude. E é por isso que nós criamos aqui em primeira mão, tá vendo que tá tudo assim anotado no papel, ó. O celular aqui do lado, foi uma ideia, uma inspiração que eu tive, e nós criamos o primeiro quadro, que é o quadro Quando Ninguém Vê. E qual que é o objetivo desse quadro, Quando Ninguém Vê? É compartilhar uma história pessoal, uma história que você não conhece, mas é uma história que pode te ajudar. E recentemente, eu não sei se você sabe, você que está me escutando, exatamente no dia 6 de junho de 2025, eu perdi a minha mãe. E eu já tinha perdido meu pai em 2013, mas perder a minha mãe tem uma representatividade um pouco diferente de quando eu perdi o meu pai. Porque eu não sei se você sabe, fui criado por pais separados. Minha mãe criou os 3 filhos sozinha. E quando ela iniciou essa trajetória de criar 3 filhos, ela se dedicou por inteiro. Ela abriu mão da própria vida, ela abriu mão dos próprios sonhos para poder criar os 3 filhos. E nesse processo, a vida apresentou muitas dificuldades para ela. E desde quando eu me converti, eu vou falar sobre isso também nesse podcast, eu passei a entender mais a minha mãe, a história dela, aquilo que ela fez por nós. Eu passei a olhar a minha mãe com um outro olhar, como Cristo olha para cada um de nós. E eu pude entender as dores, pude entender o sacrifício que ela fez, as coisas que ela abriu mão para poder criar os 3 filhos. Eu sou muito grato, fui muito grato ao que minha mãe fez por mim. Então, quando eu perdi a minha mãe, eu disse lá no velório que eu perdi 2 pessoas. Eu perdi mãe e pai. Naquele enterro ali, eu estava perdendo a minha mãe e meu pai. Porque a minha mãe, ela representava esses 2 papéis essenciais na vida de cada ser humano. E o objetivo desse quadro, Quando Ninguém Vê, é justamente compartilhar um pouco dessa experiência. Porque se talvez você esteja passando por um momento como esse, ou de repente você perdeu já uma pessoa há alguns anos e não consegue superar, eu vou compartilhar contigo aquilo que tem me consolado e aquilo que me ajudou ao longo de todo esse quase um mês acompanhando a minha mãe todos os dias na UTI. Não sei se você sabe, eu sou cristão, e nesses dias de lutas que eu tive dentro do hospital, eu tive que buscar muita ajuda em Deus para poder superar, para poder viver um dia de cada vez e vivenciar aquela experiência um dia de cada vez. E eu queria, obviamente, como todo filho, como todo ser humano que ama uma outra pessoa, normalmente a gente quer que aquela pessoa ela saia do hospital. A gente quer que aquela pessoa ela saia daquele hospital para a gente poder abraçar, para a gente poder fazer coisas juntos. Mas não foi bem assim que aconteceu. E eu me lembro que desde o dia 1, ali, quando a minha mãe entrou no hospital, eu pedia muito a Deus para que Deus curasse a minha mãe. Eu tinha muita fé que Deus curasse a minha mãe. Eu tinha fé que minha mãe fosse sair daquele hospital. E os dias foram passando, e teve um dia que eu estava em casa, o meu irmão me ligou, numa segunda-feira que foi um feriado, agora em maio. O meu irmão me ligou por volta de umas 2h30, 14h30, e disse assim: Eric, a mãe está partindo, vem aqui para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, para
a médica chamou eu e meu irmão numa sala e ela disse assim para nós claramente: a sua mãe está partindo. Naquele momento eu não me desesperei, porque eu confio que nenhum plano que Deus faz, ele pode ser frustrado. Então, naquele momento, eu ouvi o que a médica disse, eu assimilei o que a médica disse, mas eu tinha ainda uma esperança. Tanto é que, através dessa esperança, minha mãe ainda teve mais alguns dias de vida e não foi naquele dia que ela partiu. E ali começou um processo de luta dos médicos tentando fazer com que ela voltasse. Ela foi medicada durante muitos dias. Enfim, ela não ficou mais acordada, eu já não consegui mais falar com minha mãe, ela já ficou o tempo inteiro sedada, o tempo inteiro dormindo. E quando os dias foram passando, ela foi tendo pequenas melhoras. E eu queria muito que a minha mãe saísse daquele hospital. E a gente, em cada melhorava 1% por dia, a gente se apegava naquele 1%. Não, ela vai sair. Só que chegou no dia 6, às 5 horas da manhã, eu recebi uma ligação do hospital, pedindo para que eu fosse até o hospital e que eu me dirigisse até o hospital. Perguntei o que tinha acontecido, ninguém me falou, e eu cheguei até o hospital. Quando eu cheguei até o hospital, que eram quase 6 horas da manhã, me ligaram por volta das 5 horas da manhã, me chamaram, foi eu e a Carol, minha esposa. A gente entrou numa sala e a gente teve ali a notícia de que minha mãe ela tinha partido. Mais uma vez eu ouvi aquela notícia, eu entendi aquela notícia, processei e ali eu comecei a vivenciar uma experiência que foi uma das mais dolorosas que eu tive até hoje na minha vida. Eu já perdi várias pessoas, mas a minha mãe, para mim, ela é uma referência de mãe, referência de que fez tudo pelo filho. E eu quero trazer para você uma reflexão e uma coisa que eu não posso dissociar daquilo que eu faço, daquilo que eu vivo e daquilo que eu dependo. Eu dependo 100% de Deus. Eu dependo 100% daquilo que Deus ele tem me dado. A minha vida hoje, eu só estou aqui, atrás dessa câmera, nesse estúdio, trabalhando, porque Deus ele me deu uma oportunidade de estar aqui. E ao longo dessa trajetória de 30 dias, uma das coisas que eu mais me apeguei foi a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E quando eu estava no hospital, e eu fazia as minhas orações em casa, quando eu chegava, orações de madrugada, Deus ele falou comigo uma passagem que me ajudou muito, que eu quero compartilhar com você, que está escrito lá no livro de Isaías 56, versículo 8 e 9. Diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E essa passagem, ela me chamou muito a atenção, porque aquilo que nós pensamos não são os pensamentos de Deus. Deus ele pensa muito além daquilo que nós pensamos. E quando a gente quer uma coisa, nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. Então, quando eu li essa passagem, eu entendi que os planos de Deus eles são diferentes dos meus. E para Deus cumprir a vontade dele na vida de alguém, eu falo cumprir a vontade dele na minha vida ou na vida da minha mãe, às vezes isso vai doer para quem fica. Porque não é fácil você perder alguém. É difícil você aceitar perder alguém, mas quando você entende que a vontade de Deus ela é soberana, que Deus ele tem o controle de tudo, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, você entende a vontade de Deus e você aceita a vontade de Deus. E o nosso consolo para quem segue a Jesus, para quem está com Cristo, a gente entende que o viver é com Cristo e o morrer é lucro. Então, se a gente vive, nós vivemos para Cristo. E se nós morremos, nós também estaremos com Cristo. Então, sempre a minha preocupação foi que minha mãe estivesse com Cristo, porque esse é um caminho inevitável para mim, para você, é um caminho inevitável para todos nós, que um dia nós vamos partir. E é muito ruim você saber que uma pessoa partiu e você não tem uma esperança de para onde aquela pessoa vai. A minha esperança, a minha fé
me diz que a minha mãe está melhor do que eu. E tem uma outra passagem também que eu estava lendo na Bíblia também, que é no livro de 2 Samuel 12:22, que é quando o rei Davi estava com um filho doente, e aquele filho doente, ele estava muito doente, e o que Davi fez quando ele estava muito doente? Diz assim, enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe, talvez o Senhor tenha compaixão de mim, e a criança permaneça viva. Porém agora que ela morreu, por que jejuaria eu? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Ou seja, Davi, enquanto a criança estava respirando, estava viva, Davi estava ali jejuando, estava pedindo a Deus, como eu fiz. Eu lutei até o último instante, até o último segundo. Eu lutei com todas as minhas forças em oração, não só eu, mas o meu irmão e também todas as pessoas que ajudaram. Eu lutei até o fim. Mas naquele momento ali que a médica me deu aquela notícia, eu tive forças ainda para dentro de mim dizer graças a Deus. Muito obrigado, Deus, porque tudo aquilo que o Senhor faz é bom. Tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito. E eu me lembro que logo depois, quando eu cheguei em casa, que tinha resolvido as coisas do hospital, eu entrei no meu quarto e mais uma vez eu dobrei o meu joelho e fui fazer uma oração. Eu fiz uma oração a Deus e no meio daquela oração, Deus me pediu algo. Falou assim, Eric, ore pelas pessoas que oraram pela sua mãe. E eu senti ali no coração de fazer uma oração especial, gravei um áudio, fiz algumas pequenas edições e mandei aquela oração para todas as pessoas que estavam ali acompanhando a nossa jornada diariamente, todos os dias, orando, pedindo a Deus pela minha mãe, me mandando mensagem de ânimo, me ligando, conversando com a gente. Eu tive forças para devolver aquilo que as pessoas fizeram por nós. Porque tudo aquilo que nós fazemos, tem até uma frase que diz, né, que aquilo que o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então eu sempre acredito de que nós devemos sempre plantar o bem. E naquele momento de dor, assim como Jesus lá na cruz, no momento de dor ele ainda teve tempo de salvar um bandido na cruz, um ladrão na cruz, e ainda teve tempo de orar por aquelas pessoas dizendo, Pai, perdoa o que elas fazem, porque elas não sabem o que estão fazendo. Então você vê que mesmo no momento de dor, as pessoas que têm a esperança em Cristo, a esperança em Jesus, elas conseguem disseminar amor, disseminar esperança. E é isso que me move a estar aqui hoje com você, compartilhando esse quadro quando ninguém vê. Porque o objetivo desse quadro é justamente compartilhar essas histórias pessoais para poder te ajudar. Então eu não sei qual é o dilema ou o problema que você está vivendo. Eu sei que se você se apegar agora com Cristo, aonde você estiver, você fazer uma oração sincera e falar com Deus, eu tenho certeza que Ele vai te consolar. Eu me lembro também de um outro episódio, quando a minha mãe partiu e já fazia alguns dias que ela tinha falecido. Estava doendo muito. Eu lembro que eu ia para o elevador, eu chorava. Eu lembro que eu ia para casa, eu chorava. E tinham gritos, choros, que não era bem um choro, era um grito de dor. Mas teve um dia também que eu entrei no banheiro, dobrei o meu joelho e ali eu falei para Deus assim, Deus, está doendo. Eu estou sentindo a falta da minha mãe, está doendo muito. Mas se o Senhor permitiu que eu ficasse, que ela partisse, o Teu Espírito Santo vai me consolar e vai tirar essa dor, para que essa dor ela não me consuma, mas que eu consiga viver com a saudade boa, com os bons momentos, com aquilo que minha mãe proporcionou para mim, que eu tenha essas lembranças e que a saudade não consuma a minha alegria de viver ou o meu ânimo para estar aqui trabalhando, para estar aqui produzindo conteúdo para você. Então, eu posso te dizer, Deus ele atendeu a minha oração. E é por isso que eu quero transbordar aquilo que Deus tem feito por mim para você. E uma outra reflexão também, que eu até comentei ontem quando eu cheguei no escritório, que eu pedi pro motoboy buscar a certidão de óbito da minha mãe. Quando a certidão de óbito da minha mãe chegou no escritório, eu até mostrei pro Alex, que está ali do outro lado. Falei assim, Alex,
Olha o que a gente vira depois que a gente morre. A gente vira um papel. E pensando sobre tudo isso, eu decidi que tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu faço, não merece ser enterrado comigo. E é por isso que eu estou aqui compartilhando essa história com você. Porque no final das contas, nós viramos uma certidão de óbito. E sempre vão ficar na memória das pessoas aquilo que você fez de bom por elas. Eu espero que você tenha gostado desse quadro. Até o próximo, quando ninguém vê. Tchau.